Olá, gente. Sou o Fábio Feitosa e olha, eu quero que Deus abençoe tua vida. Eu quero que você tome posse de tudo que te pertence. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Jesus Cristo. Tudo que Jesus conquistou para nós, temos que receber a abundância da graça, o dom da justiça. Deus, ele quer nos abençoar. A vontade de Deus é abençoar os seus filhos. A vontade de Deus é te abençoar. Nunca duvide disso, tá bom? Você nunca deve duvidar que Deus é o teu Pai. Deus, ele quer te abençoar. Não duvide das promessas de Deus, não duvide da graça de Deus, não duvide da sua salvação. Não duvida daquilo que Cristo fez, creia, tá bom? O diabo, ele tenta lançar dúvida nas nossas mentes. Será que Deus te ouviu? Será que você é um filho de Deus? Quando o diabo, ele tentou Jesus, ele falou assim, olha, se tu és o filho de Deus, se tu és, querendo lançar dúvida, jamais ele colocaria em dúvida a fé de Jesus no Pai dele, em hipótese nenhuma. Então o diabo, ele coloca pensamentos na tua mente. Será que você é filho de Deus? Será que Deus te ouviu? Será? Será que você é salvo? Será que você está curado? Será que Deus está te ouvindo? Será? Se o diabo é mestre em dúvida, cristão, não duvide da promessa de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Não duvida. Você não deve duvidar. Você é uma pessoa justificada, santificada. Muitas pessoas, elas ficam confusas com relação às promessas de Deus porque elas se baseiam nos próprios sentimentos. E olha, as nossas emoções, elas nos enganam. Por isso que o Paulo diz que o justo, ele vive pela fé, não por emoção. As nossas emoções nos enganam. Um dia, por exemplo, você acorda se sentindo um vencedor. Um outro dia você acorda se sentindo um perdedor. Um dia você está com autoestima boa, outro dia não. As nossas emoções, elas oscilam. Elas oscilam muito. Por isso que você vive pela fé. Você está se sentindo fraco? Digo fraco, eu sou forte. Você não sente que Deus te ouviu? Você não tem que sentir, você tem que crer, tá bom? Jesus, ele não disse, olha, tudo é possível àquele que sente. Você não tem que sentir que Deus te ouve, você tem que crer que Deus te ouve. Você não tem que sentir Deus contigo para saber que Ele é contigo. Não, você tem que crer, Deus é comigo porque está escrito na Bíblia. Deus é comigo porque está escrito, digo fraco, eu sou forte. Nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé e não por emoções, por sentimentos. Nós andamos por fé. Então Jesus não mandou você sentir, ele mandou crer. A mulher hemorrágica creu e sentiu o seu corpo curado. Então creia. Eu quero estudar com vocês um capítulo da Bíblia, do livro de Efésios, a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. E olha, é uma das cartas mais espirituais do apóstolo Paulo. E nós temos muito a aprender as grandezas, as riquezas daquilo que Jesus conquistou. Olha, Jesus, o que ele fez por nós é imensurável. O que ele fez por nós é grandioso. Olha, nós temos que, conhecer tudo que Cristo conquistou e tomar posse. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo assim, em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele começa chamando os cristãos de Éfeso de santos. Essa palavra santo significa separado. Santo significa que você pertence ao mundo, mas Deus separou você para Ele. Agora você pertence a Deus. Você era do mundo. Jesus falou que nós estamos no mundo, mas nós não somos neste mundo. Nós cristãos, nós estamos aqui de passagem. A nossa pátria é no céu, ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ser santo é separado, não é ser fanático. Santidade não tem relação nenhuma com fanatismo. O fanatismo é uma coisa, santidade é outra, totalmente diferente. O cristão santo vai no cinema, o cristão santo se diverte, o cristão santo sorri, tá bom? Cara fechada, expressão facial fechada, iracunda, isso não é santidade. Nós somos filhos de Deus, você tem que viver uma vida com leveza.
Os cristãos precisam viver uma vida com leveza. Nós estamos aqui na Terra, você tem que aprender a se divertir, sorrir com a tua família, se divertir, passear com a tua família, viva a vida com leveza. Eu, como pastor, já atendi muitas pessoas oprimidas por religiões, oprimidas por regras que os homens criaram. Mas olha, quando você conhece a verdade, ela te liberta. Então, ser santo é ser separado. Você estava no mundo, Deus separou você para ele. É como na sua casa. Você, mulher, na sua casa você tem bijuterias, mas você também tem um anel de ouro. As bijuterias você guarda em qualquer lugar, no seu guarda-roupa, qualquer um pode encontrar. Mas se você tem na sua casa diamantes, ouro, com certeza você não vai deixar em qualquer lugar. Você vai colocar num cofre, você vai separá-lo, porque ele tem valor. Então você foi separado por Deus porque você é uma pessoa valiosa. Ser santo, ser separado por Deus, também quer dizer que nós somos diferentes das pessoas do mundo. Não somos esquisitos. Existem cristãos que são esquisitos. Eu estou falando diferente na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar. Então a palavra santo significa simplesmente separado. Quando Deus disse assim, sede santo porque eu sou santo, Deus estava dizendo para o povo o seguinte: olha, eu não sou como os demais deuses que as pessoas consideram no mundo. Eu não sou como eles. Eu sou único. Igual a mim não há. Deus está dizendo, sejam separados como eu sou. Ser separado significa que você não é uma pessoa comum. Tá bom? Um anel de ouro não é um anel comum. Uma pedra de diamante não é uma pedra comum. Pedra comum você acha em qualquer lugar. Tá bom? Diamante é raro. Ouro não é comum. Ouro é especial. Cristão, você é um diamante. Você é um ouro na presença de Deus. Você não é uma pessoa comum. Você é uma pessoa extraordinária porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Olha, você é santo. Todos os cristãos. O apóstolo Paulo escreveu uma carta e ele escreveu e disse, olha, aos santos santificados em Cristo. Aos santificados em Cristo, chamados santos. Ele escreveu para uma igreja problemática. Os membros daquela igreja eram fofoqueiros, problemáticos. Era uma igreja problemática, mas o Paulo escreveu para eles e os chamou de santos, santificados em Cristo. Então você que está me assistindo, você que já aceitou Cristo, você é uma pessoa santificada em Cristo. Ser santo não é sair desse mundo, ser santo não é parar de se divertir, ser santo não é você parar de cuidar do seu corpo, ser santo não é parar de ser feliz, de sorrir, ao contrário, tá bom? Você já é santificado pelo sangue de Jesus Cristo. A vós, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz. Primeiro, graça. Essa palavra graça significa favor e merecido. Graça é Deus te dar algo que você não merece. Você merece ir para o céu? Não. Mas Deus te deu a salvação através de Jesus Cristo. Eu mereço ser salvo? Claro que não. Mas através de Jesus eu sou salvo. Isso é graça. Graça é algo que Deus te dá sem você merecer. Por isso que nós não temos que tentar merecer as bênçãos de Deus. Nós temos que crer. Ninguém merece. Se você tentar merecer, você não vai conseguir. As tentativas suas, os sacrifícios que você faz tentando agradar a Deus, tentando convencê-lo de ouvir e responder tua oração, o apóstolo Paulo chama isso de obras mortas. Ele falou sobre o arrependimento de obras mortas. A palavra arrependimento, no grego é metanoia, que significa mudança de mente. É mudar a mente, mudar o pensamento. Então Paulo fala sobre o arrependimento de obras mortas. Ele escreveu para os judeus. O que são obras mortas? Na nova aliança, os sacrifícios de animais que os judeus praticavam, Paulo chamou de obras mortas. Não adianta nada, isso não vai influenciar Deus, porque está escrito que a minha justiça, a tua justiça, o que é nossa justiça? São as vãs tentativas de convencer Deus a nos ouvir. Deus, eu vou fazer isso para o Senhor me ouvir. Um dia eu ouvi um pastor dizendo que ele andaria a pé de uma cidade A até uma cidade B para Deus abençoar o povo. Isso é justiça própria. Isso não vai convencer Deus
abençoar as pessoas. O que convence Deus é a fé, é você crer, tá bom? Então pare de tentar e receba. O Paulo disse, receba a abundância da graça, receba o dom da justiça. Você já leu Mateus, Marcos, Lucas e João? A maioria das pessoas que Jesus curou eram pecadores. A grande maioria. E o que Jesus falava para aqueles pecadores? Tua fé te curou. Jesus não falava assim para eles, olha só. Alguém se aproximava dele e falava, Jesus, eu preciso ser curado. Ele não perguntava, você jejuou bastante hoje? Você orou hoje bastante? Não, Jesus não dizia isso. Ele falava, tua fé te curou. Tua fé te salvou. Levanta-te, pega a tua cama e anda. A maioria das pessoas. Se Jesus fez isso com os pecadores, imagina com você que é filho de Deus. Os pecadores acreditavam, então acredita. Você não merece, é claro que você não merece. Mas receba, isso é graça. Saia da autocondenação. O diabo gosta de fazer as pessoas se sentirem culpadas. Elas entram numa autocondenação, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço, e nunca são abençoadas. Existem duas pessoas na Bíblia que Jesus elogiou a fé, somente essas duas. Primeiro, o centurião. Jesus falou assim, olha, nem em Israel eu encontrei tanta fé. E o servo do centurião ficou curado. Centurião, romano, considerado pecador pelos judeus. A segunda pessoa, a mulher cananeia. Jesus falou, mulher, tua fé é grande, tua filha está curada. Dois pecadores que Jesus elogiou a fé. Enquanto os religiosos ficavam baseados na própria justiça e não recebiam nada. Os pecadores confiavam na justiça de Jesus e recebiam. Ei, cristão, confie na justiça de Jesus. Não nas suas próprias justiças. Como Paulo disse, não tenho minha própria justiça, mas a justiça que vem de Deus pela fé em Jesus Cristo. Tá bom? Então creia na graça de Deus. Aonde abundou o pecado, abundou a graça. Você merece o perdão de Deus? É claro que não. Por isso que você recebe pela fé. Pela graça sois salvos. Se a entrada do céu fosse baseada na nossa própria justiça, vamos falar a verdade, ninguém entraria. O único que mereceu foi Jesus. Então creia, ele mereceu no teu lugar. Graça e paz. Essa palavra paz no Antigo Testamento é shalom. Tem um versículo que eu gosto muito, Salmos, que diz assim, olha, que Deus ama a prosperidade do seu servo. Essa palavra prosperidade no grego é a palavra shalom. E shalom é uma palavra que tem muitos significados. E significa paz de alma, cura, proteção, bem-estar, prosperidade. É um significado muito grande. Então Deus ama a shalom, a paz, a prosperidade, a cura do seu servo. Se Deus ama tudo isso para o servo dele, imagina você que é filho, porque você não é mais servo de Deus, você é um filho comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Então ele disse graça e paz. Jesus é o rei da paz, Jesus é o príncipe da paz, não da perturbação. Jesus quer que você tenha paz. Ele disse, olha, a minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração. A paz do mundo é baseada em circunstâncias. As circunstâncias estão tranquilas, eu tenho paz. As circunstâncias não estão boas, eu não tenho paz. Essa é a paz do mundo. A paz de Jesus não depende de circunstâncias. Está tudo mal. As circunstâncias, você está cheio de problemas, mas lá dentro, no seu interior, você está em paz. Jesus, no meio da tempestade, olha a paz que Jesus te deu é essa. No meio da tempestade, o que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Porque ele era preguiçoso? Não, porque ele tinha paz. Ele sabia acontecer o que acontecer, Deus vai me guardar e vai me proteger. Essa paz que ele te deu. No meio da tempestade ele estava dormindo porque confiava em Deus. Essa paz ele já te deu. Essa shalom, Jesus ele já te deu. E tudo isso Paulo disse da parte de Deus, o nosso Pai. Deus é o teu Pai. Você que está me assistindo, que já aceitou Cristo, Deus é o teu Pai. Não tenha medo do teu Pai. Deus não está irado. Eu sei que existem pregadores que eles pintam um retrato de Deus como se Deus estivesse lá no céu irado. Olha só, tem um versículo que eu gosto muito que diz assim: como o Pai se compadece dos filhos, Deus se compadece daqueles que o temem. Temer e adorar a Deus. Deus se compadece. Isso, pegue como exemplo um pai amoroso. Se o seu pai é um pai amoroso, pegue como referência
um excelente pai. Não como muitos pais que existem hoje, negligentes, que não cuidam dos seus filhos. Não, eu estou falando de um excelente pai. Um pai amoroso, que cuida dos seus filhos. Como um pai se compadece dos seus filhos, Deus se compadece de nós. Você é filho. Quando o filho erra, o pai tem que fazer o quê? Perdoar. Então Deus é o teu pai. Jesus falou que veio para o que era seu. João disse que Jesus veio para o que era seu. Os seus não receberam, mas todas as pessoas que receberam Jesus, Ele deu para essas pessoas o poder de serem feitas filhas de Deus. Você já aceitou Cristo? Você é um filho de Deus, um filho amado. Essa é a visão que eu tenho de Deus. Pai nosso que estás no céu. Pai, o vosso Pai, Jesus falava que está nos céus. Deus é o teu Pai. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então olha o que o Paulo disse. Que Deus nos abençoou com quantas bênçãos? Todas. Cura, prosperidade, bem-estar, segurança, todas as bênçãos que você pode imaginar, Deus já nos abençoou através de Jesus Cristo. Ou seja, você é uma pessoa abençoada. Deus já te abençoou através de Jesus. Você é uma pessoa abençoada. Você não é uma pessoa amaldiçoada. Você é uma pessoa abençoada. Por isso que você deve abençoar os seus filhos. Eu te abençoo, meu filho. Te abençoo, minha filha. Eu te abençoo, o marido, a esposa. Você deve abençoar. Sabe por quê? Porque você tem bênçãos para dar. Você é uma pessoa abençoada. Você é abençoada, não amaldiçoada. Salomão disse que bênçãos há sobre a cabeça do justo. Não maldição. O cristão não está debaixo de maldição. Eu sei que tem cristão que pensa que está debaixo de maldição. E tem pessoas que não têm Cristo, que elas fazem até campanha de quebra de maldições. E olha, aqueles que não aceitaram Cristo, não adianta fazer oração ou campanha ou sei lá o que para quebrar maldição. Só existe uma maneira de quebrar maldição: aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Se alguém não aceita Jesus como seu Salvador, ela ainda está debaixo de maldição. Mas a partir do momento que você acreditou em Cristo, a partir daquele exato momento, pronto, toda a maldição foi quebrada da tua vida. Pastor, me disseram que eu estou debaixo de maldição hereditária. Quem te falou isso não conhece a Bíblia. Não conhece. Porque o Paulo disse, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Cristo levou toda a tua maldição. Pastor, por que eu estou doente? Por que eu passo problemas, dificuldades? Jesus falou, neste mundo vocês vão ter aflições. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Isso não é maldição. São lutas que os filhos de Deus passam. As aflições que os filhos de Deus eles passam. Então, cristão, você não está debaixo de maldição. Você é uma pessoa abençoada. Tire isso da sua mente. Tire isso da tua cabeça. Alguém falou que você está debaixo de maldição? Não está. Está escrito que Jesus já te resgatou da maldição. Você foi resgatado pelo sangue de nosso Jesus. Jesus se fez de maldição no seu lugar para que a bênção de Abraão chegasse até você. Então, ele nos abençoou com todas as bênçãos. Você não é uma pessoa amaldiçoada. Ao contrário, você é uma pessoa abençoada. Você tem bênçãos para dar. Quem você abençoar será abençoado e ponto final em nome de Jesus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele nos predestinou. Eu quero falar um pouco aqui sobre essa teoria da predestinação que Calvino pregava e muitas pessoas acreditam. É uma teoria totalmente incompatível com a Bíblia, tá bom? É claro que se você pegar esses versículos, que são poucos, que falam da predestinação, é fácil você montar uma doutrina. Mas todo o contexto bíblico não fala sobre isso, sobre predestinação. E para quem não está familiarizado, a doutrina, a teoria da predestinação prega o seguinte: alguns nasceram para ir para o inferno e outros foram escolhidos nasceram para a vida eterna. Olha que absurdo. O mundo inteiro foi predestinado para a salvação, mas poucos aceitaram essa salvação. O teu vizinho que não aceitou Cristo, ele foi predestinado para a vida eterna. Mas se ele não crer em Jesus, não aceitar Jesus,
Ele não será. A predestinação, ela é efetivada a partir do momento que a pessoa aceita Cristo. Você que está me assistindo, você foi predestinado para o céu. Vamos supor que você compra uma passagem com destino ao Rio de Janeiro. Você comprou, já está com a passagem na mão, você entra no voo se você quiser. O seu destino é o Rio, mas você entra no voo se você quiser. Ah, eu não vou para o Rio de Janeiro, então você não entra no voo. Então, se você ainda não entrou no voo da salvação, eu convido você, entre nesse voo, voe alto, entre nesse voo. Você já foi predestinado, todas as pessoas foram predestinadas para a vida eterna. Alguns aceitaram e alguns não. Então não existe esse negócio de alguns nasceram para ir morar no inferno, outros nasceram para morar no céu, na vida eterna. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo, é o cúmulo do absurdo, tá bom? Todas as pessoas foram predestinadas. Quer dizer que todos são salvos? Claro que não, tá bom? Eu também não creio na salvação universal. Existem, infelizmente, teorias que falam sobre isso. A salvação universal. Todas as pessoas são salvas. Todas. Teu vizinho que não acredita em Jesus, o ateu, todo mundo é salvo. Essa é a salvação universal. Eu não acredito nela. Tá bom? Eu não acredito. Tem que crer. Jesus, ele foi claro. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ide por todo mundo, prega o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. Quem não crê será condenado. Deus deu para o ser humano o livre-arbítrio. O ser humano escolhe, tá bom? Eu fui predestinado para o céu. Eu vou se eu quiser. É claro que eu não sou bobo, eu já fiz essa escolha há muitos anos atrás e não sou bobo. Eu quero morar com o meu Jesus Cristo, tá bom? Então, todas as pessoas foram predestinadas. Alguns aceitaram essa predestinação, aceitaram Cristo e hoje são salvas, e outros, infelizmente, não, tá bom? Mas essa teoria é totalmente incompatível com todo o contexto bíblico. Versículo 15, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, ouvindo falar da fé que vocês têm em Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, o Paulo disse, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Eu ouvi, cristãos de Éfeso, eu ouvi falar da fé de vocês e do amor que vocês têm com todos os santos. O amor é um verbo, o verbo é uma ação, vocês cuidam um dos outros, vocês cuidam dos necessitados. Eu ouvi falar da fé que vocês têm em Jesus. Então eu lembro-me de vocês nas minhas orações. Olha, o Paulo intercedia pela igreja de Éfeso. Quando você lembrar de alguém, ore por essa pessoa. Antes de dormir, você lembrou de alguém, ore por ela. Você está dormindo, acordou, lembrando de alguém, ore por essa pessoa, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então ore, interceda, porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, para que Deus dê no conhecimento de vocês. Eles conheciam, mas conhecimento só não adianta, tem que ter a revelação do Espírito Santo, mas você tem que conhecer. E como eu conheço? Meditando na palavra de Cristo, principalmente no Novo Testamento. Estude a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Porque no Novo Testamento está de maneira clara tudo que Jesus conquistou para nós. No Novo Testamento. O Pedro diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Graça e conhecimento. Por quê? Você conhece a verdade e ela vai fazer o quê? Libertar você. Quando você conhece a verdade, ela te liberta de religião, de legalismo, de demônios. O Martinho Lutero, na época de Martinho Lutero, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, e o Martinho Lutero então começou a ensinar elas, olha gente, o que a igreja está fazendo com vocês é errado, está vendendo indulgências, está aqui, olha, a bênção de Deus é de graça. O povo começou a conhecer e ficar liberto das garras do legalismo religioso. Você conhece a verdade, ela te liberta. Para isso você tem que estudar, estude a Bíblia, tá bom? Leia livros. No conhecimento de vocês, espírito de sabedoria e de revelação. Só conhecimento não adianta. Tem que ter revelação do Espírito Santo para você enxergar Jesus em todas as páginas da Bíblia. Em todas as páginas da Bíblia.
A Bíblia fala sobre um teólogo, Nicodemos, que Jesus falou algo simples para ele. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ele falou, como eu vou nascer de novo, Jesus? Eu vou entrar no ventre da minha mãe? Ele não sabia de algo simples. Ele tinha conhecimento, mas ele não tinha a revelação do Espírito Santo. Você está entendendo? Então Paulo disse, eu oro para que no conhecimento de vocês, Deus dê o espírito de sabedoria. Sabedoria é uma habilidade. E revelação. Sabedoria, Sofia, é uma habilidade. Habilidade para você estudar a Bíblia, habilidade para pregar o Evangelho, habilidade para fazer qualquer coisa. Você tem falta de sabedoria, o Tiago disse, peça para Deus que Ele vai te dar. E habilidade, sabedoria e revelação. O Paulo orava, faça essa oração por você, pede, Deus, me dá um espírito de sabedoria e revelação. Quando eu ler, Jesus, as páginas da Bíblia, eu quero te enxergar, porque Jesus está em todas as páginas da Bíblia. Jesus Cristo está de Gênesis a Apocalipse. Deus profetizou a derrota do Satanás lá no jardim do Éden. Ele disse para a serpente, olha, a semente da mulher vai pisar a tua cabeça. Você vai ferir o calcanhar dela, da semente da mulher, que é Jesus Cristo. Ferir o calcanhar foi a crucificação de Jesus, mas ela vai ferir tua cabeça, vai esmagar tua cabeça. E olha, Jesus esmagou a cabeça do Satanás. Gênesis, Apocalipse, fala de Jesus. Jesus nos ensinou a estudar a Bíblia. Ele disse assim, olha, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele se comparou, ele usou essa analogia para interpretar a Bíblia. Mas, pastor, como ele se comparou com a serpente? Porque a serpente foi amaldiçoada por Deus. Você lembra, né? Deus disse, olha, você vai rastejar no pó agora, serpente. Ela foi amaldiçoada. Jesus se fez maldição no nosso lugar. Aleluias. Então pede, tá? Pede para Deus espírito de sabedoria, de revelação, para você compreender, entender tudo que Jesus conquistou. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Tendo iluminado os olhos do entendimento. Pede para Deus, ilumina os olhos do meu entendimento. O Paulo, ele diz que o Deus desse século, que é o Satanás, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O diabo não quer que o Evangelho da nova aliança seja iluminado no coração dos crentes, no coração dos pecadores. Porque o Evangelho liberta. Então ele cega, é uma cegueira espiritual que as pessoas não conseguem perceber, sabe? Aquilo que Jesus fez. É uma cegueira espiritual, então pede para Deus. Eu lembro que há muitos anos atrás eu comecei a ler esses versículos, essa oração do Paulo, eu comecei a fazer para mim. Eu dizia, Deus, no meu conhecimento, me dá o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do meu entendimento, para que eu saiba qual é a esperança da minha vocação. Eu personalizei essa oração para mim. Personalize para você. Eu comecei a enxergar na Bíblia coisas que eu nunca tinha visto antes. Eu falei, uau, que maravilha. Pede para Deus iluminar os olhos do seu entendimento. O diabo cega as pessoas do mundo. E infelizmente muitos cristãos, eles não enxergam, eles ficam presos. Cristãos que ficam perdendo tempo com o legalismo e elas não conseguem enxergar aquilo que Jesus fez. Enxergar que Jesus curou, justificou, santificou. Jesus nos salvou pelo seu sangue. Elas não conseguem entender o preço, o tetelestai, o está consumado. Elas não entendem aquilo que Jesus gritou na cruz. Está consumado. Em outras palavras, Deus, eu terminei a obra que o Senhor me deu para fazer. Está feito. O que você temos que fazer agora? Somente crer. É fácil demais, não é? Então pede para Deus iluminar os seus olhos para que você saiba qual é a esperança da sua vocação. A esperança da sua vocação. Você foi vocacionado por Deus. Você foi vocacionado, chamado por Deus para a vida eterna. Esperança é uma expectativa positiva, uma expectativa confiante para o futuro, do futuro. E quais as riquezas da herança da glória do Senhor nos santos? As riquezas, é muita riqueza. Da glória, da herança dos santos. Os santos são herdeiros de Deus.
e co-herdeiros de Jesus. Se nós somos filhos, o Paulo disse, então nós somos herdeiros. Se somos herdeiros de Deus, vamos tomar posse da bênção. O herdeiro, tudo que é do pai pertence a ele. Tudo que é do pai. Você que é pai e mãe, tudo que você está construindo é do teu filho. Ele é o teu herdeiro. Você tem uma casa, é do teu filho. Quando você morrer, essa casa é do teu filho. Nós somos herdeiros de Deus. Jesus já morreu. Agora, aquilo que ele conquistou é nosso. Somos herdeiros. E o que ele fez pertence a mim e pertence a você. A herança dos santos, a riqueza, não é qualquer herança. As riquezas da sua herança nos santos. É muita riqueza, poder de Deus na tua vida. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Essa palavra sobre-excelente grandeza, além da grandeza, é algo mega grande, é algo gigante, além da grandeza, tá bom? Então é uma mega grandeza do poder de Deus sobre as nossas vidas. Olha, essa palavra poder no grego é dunamis, e a origem da palavra dinamite é essa no grego. Dinamite vem de dunamis. Então, qual é a grandeza do poder que está sobre nós? É um poder dunamis, dinamite, para explodir o inferno. Olha, você nem imagina o poder de Deus que está sobre a tua vida. O inferno estremece no poder do nome de Jesus. Jesus falou, vocês vão receber poder, dunamis, dinamite do alto, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você tem o poder do Espírito Santo na tua vida, você tem dunamis, você tem uma dinamite espiritual dentro de você para explodir toda a estrutura do inferno. Você já viu prédios sendo implodidos por dinamites? O poder do Espírito Santo é mais poderoso que aquela dinamite. Aquela dinamite, ela destrói um prédio físico. O poder do Espírito Santo destrói fortalezas espirituais. O poder do Espírito Santo destrói as obras do Satanás. Aleluias! A grandeza do seu poder que está sobre nós, os que cremos, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Olha o tamanho do poder do Espírito Santo. Esse poder, dunamis, que está em mim, que está em você, desceu no inferno ao terceiro dia e tirou Jesus. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Porque Jesus ficou 3 dias no inferno. 3 dias, no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia o poder do Espírito Santo. Que poder é este? Que poder é esse que tirou meu Jesus do inferno? É um poder muito grande. É um poder extremamente grande. O poder de Deus que ressuscitou Jesus e colocou ele à direita de Deus nos céus. Esse poder, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus, ele está dentro de você. Por isso que Jesus falou, aquele que crê em mim porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tem alguém doente na sua casa? Coloque a mão. E o poder da dinamite espiritual vai destruir todo o mal da vida daquele seu familiar. Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e pela graça sois salvos. Ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Repetindo, ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1, 21. Aonde ficam esses lugares celestiais? Acima de todo principado, poder, potestade, domínio, todo nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no vindouro. Que fantástico poder de Deus sobre nós. Olha o que o Paulo disse, gente. Que revelação poderosa de Jesus Cristo. Ele nos ressuscitou, nos vivificou com Cristo. Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Você está sentado em Cristo. Eu gosto do Salmo 91 que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E eu lembro quando eu era um neófito na fé, como eu queria entrar no esconderijo do Altíssimo, até que eu amadureci na fé, conheci o Evangelho da graça da nova aliança
E sabe quem é o esconderijo do Altíssimo? Jesus Cristo. Ele é o esconderijo. Jesus estava escondido, a sabedoria de Deus estava escondida e foi revelada agora. Aquele que está, todo cristão está no esconderijo do Altíssimo, que é Jesus. Ele nos fez assentar em Cristo. Você está assentado em Cristo. Você está assentado em Cristo. E o Paulo disse, acima de todo principado. O principado tem um príncipe. Você está acima de qualquer demônio do inferno, acima de todo principado, acima de toda potestade das trevas, acima de qualquer poder e acima de todo nome que se nomeia, não só aqui neste século, mas no século vindouro. Cristão, você está em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Você está em Cristo definitivamente. Você está sentado em Cristo. E Cristo está sentado aonde? À destra de Deus. Você está à destra de Deus. Jesus sentou lá. Você está lá com Jesus Cristo. Você está sentado em Cristo. Meu Deus, que poder é este sobre nós? Quando eu entendi isso, olha que fantástico. Quando eu compreendi que eu estou em Cristo, acima de todo principado, que fantástico. Sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Sujeitou todas as coisas aos seus pés. Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. E a igreja, ele disse, é o seu corpo. Igreja não é um templo físico. Igreja sou eu e você. Jesus é o cabeça dessa igreja, que é o seu corpo. E Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus. Os pés fazem parte do quê? Do corpo. Ou seja, Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés do corpo de Cristo, debaixo dos pés da igreja de Jesus. O inferno está debaixo dos nossos pés. Por isso que Jesus falou, eu dou poder para vocês pisarem serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo e nada vai acontecer com vocês. Aleluias! Você é o corpo de Cristo. O Paulo escreveu assim para os Coríntios e disse assim, olha, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Você é o corpo de Cristo. Quando Satanás olha para você, sabe o que ele vê? O corpo de Cristo. Você lembra quando o apóstolo Paulo estava perseguindo os crentes? E Jesus apareceu para ele e disse, Paulo, por que você me persegue? Paulo, por que você me persegue? O Paulo poderia dizer, Senhor, eu não estou te perseguindo. Eu estou perseguindo aqueles que se dizem cristãos. Mas por que Jesus falou? Jesus não disse, Paulo, você não está... Por que você está perseguindo os crentes? Não, ele disse assim, Paulo, por que você está me perseguindo? Por que Jesus falou dessa maneira? Porque os cristãos são o corpo de Cristo. Então ele disse assim, Paulo, você está me perseguindo. Porque os cristãos são o meu corpo. Se você persegue eles, você me persegue. Você é o corpo de Cristo. Quando o diabo olha para você, ele enxerga o corpo de Jesus Cristo. Aleluias! Você é o corpo de Cristo. Lá na última praga do Egito, Deus disse, Moisés, fala para o povo colocar a marca do sangue nas portas. Meia-noite o espírito da morte vai passar, mas aonde tem a marca do sangue do cordeiro ele não vai entrar. E realmente, meia-noite o anjo da morte passou e aonde tinha a marca do sangue do cordeiro ele não entrava. Essa casa tem a marca, essa tem, e ele foi para o Egito. Chegou lá no Egito, as casas não tinham a marca do sangue. O que aconteceu? Ele entrou naquela casa e matou o primogênito. Olha, quando o diabo olha para você, sabe o que ele vê? O sangue de Jesus. Cristão, o inferno olha para você e diz assim, olha, eu não posso tocar nesse daí. Esse aí tem a marca de Jesus. O diabo olha para você e ele sabe, eu não posso tocar nele. Tem cristãos que têm medo de feitiçaria, mas olha, o que o Balaão disse para Balaque? O Balaão era um feiticeiro e depois de tentar amaldiçoar, fazer feitiços contra o povo de Israel e não conseguir, ele disse, ô Balaque,
Não adianta, contra Jacó não vale encantamento e nem feitiçaria com esse povo. Ou, em outras palavras, Balaque, eu já tentei várias vezes jogar feitiço nesse povo e não consegui, não adianta. Um feiticeiro reconheceu que era impossível lançar um feitiço sobre o povo de Deus. Cristão, por que você tem medo de feitiço? Se maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, pare com isso. O feitiço não pega em pessoas que são de Deus. Feitiço, inveja. Tem cristão que tem medo de inveja, olho gordo. Essas coisas não pegam em nós. Sabe por quê? Nós temos a marca do Cordeiro. Você tem a marca do Cordeiro. Você é filho de Deus. Você é o corpo de Jesus Cristo aqui nessa terra. Aleluias, que fantástico. Olha, você é filho de Deus. Aleluias, obrigado, Jesus. Que poder de Deus está sobre as nossas vidas. Você é uma pessoa privilegiada. Você é uma pessoa de autoridade. Que é o seu corpo a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O seu corpo é a plenitude de Jesus. Ou seja, o corpo de Cristo tem a plenitude de Jesus. O corpo de Cristo está cheio do poder de Deus. O Paulo escreveu para alguns cristãos e disse assim, olha, em tudo vocês são enriquecidos. Em tudo. Sabe por quê? A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, é a plenitude do corpo de Jesus Cristo. Aleluias! Olha, cristão, não só o inferno, quando o inferno olha para você, ele diz assim, isso aí eu não posso tocar. Esse daí realmente eu não posso tocar. Não só o inferno, mas quando Deus olha para você, sabe o que ele vê? O corpo de Cristo. Ele vê uma igreja santa e irrepreensível e sem ruga. É assim que Deus ele olha para os seus filhos. Se Deus olhasse para as nossas falhas, vamos falar a verdade, ele não abençoaria ninguém se Deus olhasse para as nossas falhas. Mas quando Deus olha para você, ele vê que você está em Cristo. Quando Deus olha para você, cristão, ele vê uma pessoa lavada pelo sangue de Jesus, justificada pela graça, santificada pela graça, salva pela graça. Essa é a visão que Deus tem de você. Amém? Você está acima de todo principado. Você está acima de todo poder das trevas. E por isso eu quero orar por você neste momento, em nome de Jesus Cristo. Principalmente porque não aceitou Jesus. Você está esperando o quê? Se você não aceitou Cristo, você ainda está debaixo de maldição. Você precisa aceitar Cristo e neste momento toda maldição será quebrada. Maldição hereditária será quebrada, tá bom? Eu quero orar principalmente porque não é salvo e vou orar por todos vocês também. Você precisa da minha oração? Se é possível, feche os teus olhos e você que não é salvo, repita essa oração comigo. Jesus, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E eu te aceito como meu único e suficiente Salvador e te peço, entra no meu coração. Se você fez esta oração, a partir de agora toda maldição foi quebrada na tua vida. Bênçãos há sobre a cabeça do justo. E eu oro por todos neste momento, por todas as pessoas que estão doentes, problemáticas, perturbadas. Eu oro por todos neste momento. Jesus, o Senhor disse, eu dou poder para vocês pisarem serpentes e escorpiões, que representam os demônios do inferno. Pisarem e nada vai acontecer com vocês. Eu oro por todos neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E se tem alguém, meu Deus, enfeitiçado, eu digo a todo mal, todo feitiço, toda doença, toda perturbação, ataques psicológicos, loucura, depressão, todo o mal do alto da tua cabeça até os pés, todas as doenças, em nome de Jesus, sai da tua vida e vai embora em nome de Jesus. E você diz, assim seja. Diga, eu recebo a abundância da graça e o dom da justiça. Graças a Deus. Aleluias. Cristão, creia, tá bom?
Contra Jacó não vale encantamento e nem feitiçaria contra Israel. Você é uma pessoa de Deus, você é filho de Deus. Leia essas verdades que eu li para você hoje. Leia, medita nela, não fique só aqui na pregação. Pega versículo por versículo, alimenta a tua fé, alimenta, porque você está acima de todo principado, você está acima de todo poder das trevas, você é um cristão de uma nova aliança, você é a justiça de Deus em Cristo, você é justificado por Jesus, você é santificado pela graça, você é salvo. A tua oração pode muito em seus efeitos. Lembre-se, bênçãos há sobre a cabeça do justo. Você é uma pessoa justificada. Deus é contigo, Deus é por você e não contra você, em nome de Jesus. Eu espero que essa mensagem tenha edificado a tua vida, tá bom? Espero mesmo que depois dessa mensagem a sua fé esteja pegando fogo, em nome de Jesus. Olha, eu espero todos vocês na próxima mensagem. Deus abençoe, shalom para todos, em nome de Jesus.